Hoje nós vamos falar sobre o culto infantil. O que é o culto infantil, o que não é o culto infantil, como deve ser o currículo do culto infantil, como deve ser a liturgia do culto infantil. Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Com certeza, Jesus está aqui no nosso meio e é do interesse dele que nós, enquanto semeadores da seara infantil, nós estejamos capacitados para trabalhar na seara infantil. E o objetivo desse encontro nosso aqui é justamente esse. É que a gente possa trocar experiências, que a gente possa entender como acontece o culto infantil, como nós devemos planejar o culto infantil, para que nós possamos atender da melhor forma as crianças que o Senhor Jesus traz até nós. A palavra do Senhor diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E Ele disse, eu vos escolhi para que vá e dê frutos e o vosso fruto permaneça. O que de fato é o culto infantil? Será que é realmente necessário realizar o culto infantil na nossa igreja? Quais são os objetivos e quais são as implicações para a realização do culto infantil? E esse estudo que eu trouxe para vocês, ele foi baseado nos artigos de uma missionária chamada Jemima Oliveira Caetité, a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Eles têm um site na internet, né, que vocês podem acessar. Essa missionária, ela traz estudos, traz artigos maravilhosos, com muita profundidade, com muita ciência, com muito conhecimento e sabedoria sobre o trabalho na seara infantil. Algumas controvérsias, né? Algumas pessoas acham que as crianças devem ficar no templo com os pais durante o culto, que não deve haver separação das crianças no momento do culto público, né? Esse é um pensamento meu também. Eu confesso que esse é um pensamento meu também. Eu penso que a criança, ela deve ser educada desde bebê no culto público, a participar com a família, porque se a gente observar lá no Antigo Testamento, principalmente, né? Aliás, em toda a história do povo de Deus, desde Israel até os cristãos no Novo Testamento, nós vamos ver que as crianças, elas estavam sempre reunidas com os adultos nos encontros, nos cultos, nas reuniões solenes, né, de adoração, de estudo da palavra de Deus. Particularmente, eu defendo essa ideia de que as crianças, elas devem, no culto público, elas devem estar na igreja com os pais, participando do culto, né, aprendendo desde cedo a participar da liturgia do culto, a entender a liturgia do culto. Mas eu não sou a dona da verdade, é um achismo meu, é um pensamento meu, eu não sou a dona da verdade. E eu não estou aqui para colocar a minha verdade, eu estou aqui para colocar a verdade da palavra de Deus. Fato é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar às crianças o caminho que devem andar e quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Isso é fato. Isso é inegociável. É nosso dever enquanto pais, é nosso dever enquanto igreja ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E o culto infantil é uma dessas formas que a gente utiliza para levar a palavra de Deus, para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. A palavra culto, ela tem a sua origem no latim. Cultus. E esse significado, ele abrange cuidado, cultivo, adoração, reverência. A palavra culto tem essa abrangência, né? Cuidado, cultivo, adoração, reverência. O culto consiste em adoração. E não é apenas adorar, mas cultivar a adoração. O que é cultivar? Quando você vai cultivar uma plantinha, você vai cuidar daquela plantinha diariamente. Não é verdade? Então, o culto é uma adoração diária a Deus. E o que é adoração? Salmo 95, 1-3 diz assim, ó: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. O Salmo 95 é um chamado para que nós possamos cantar com alegria ao nosso Deus, ao Deus da nossa salvação. Entrar na presença dele com gratidão, com ações de graça.
porque Ele é o grande Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A adoração consiste em estar na presença de Deus, celebrando com alegria, nos curvando diante da sua majestade. No Antigo Testamento, eles tinham aquela reverência diante das autoridades, né? Eles se prostravam diante dos reis, dos magistrados, das autoridades e dos seus próprios deuses. Nosso Deus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, Ele merece a nossa adoração, a nossa reverência. E a mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, do versículo 1 até o 42, ela teve um encontro com Jesus ali, e ela entendeu o que é a verdadeira adoração. A princípio, quando ela encontra com Jesus ali no poço, ela pode ter olhado para Jesus e pensado assim, é só um judeu. E ainda falou com Jesus, os judeus não conversam com os samaritanos. Ao conversar com Jesus, a ter um pouquinho mais de intimidade com Jesus, ao perceber que Jesus conhecia a sua vida, ela então passa a dizer, você é um profeta? E mais um pouquinho, ela fala para Jesus que eles estão esperando o Messias. E Jesus se revela a ela e diz, eu sou o Messias. E aquela mulher fica extasiada. Ela fica extasiada. Ela sai e vai para a cidade anunciar que ela encontrou o Messias. Que ela encontrou o Messias prometido. Jesus disse para ela, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela descobriu naquele dia como é adorar o Pai em espírito e em verdade. Nossa concepção em relação a Jesus, ela vai sendo ampliada à medida que nós o conhecemos. E o objetivo máximo do culto infantil consiste em conduzir a criança a aprofundar o seu relacionamento com Cristo, com o Salvador, de forma que verdadeiramente a criança o conheça e apresente todo o seu ser em atitude de adoração a Ele. No culto infantil, a criança, ela aprende o que é adoração. E ela aprende que não é apenas os adultos que podem adorar o Senhor, mas elas também podem adorar o Senhor. Então, nós vemos nas Escrituras a participação das crianças no ministério de Jesus e o quanto Jesus se alegrava com a presença das crianças no tempo ali que ele passava com aquelas multidões, com aquelas pessoas em seus ensinos. E eu quero deixar aqui claro 3 objetivos específicos para a realização do culto infantil. O objetivo de crescimento espiritual. A criança, ela vai crescer em direção a Deus. Então, a adoração, ela não é restrita somente ao momento do culto. Mas nós adoramos a Deus em toda a nossa vida, em todos os momentos. E no culto infantil, a criança vai aprender isso. Que aquele momento ali é especial. Mas ela deve continuar adorando a Jesus em todos os momentos da vida dela. E ela precisa, nesse momento do culto, reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela precisa firmar o seu compromisso com Jesus, fortificar a sua fé. O objetivo espiritual do culto infantil, é crescer em direção a Deus, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque ali, nesse momento, ela vai estar adorando a Deus, vai estar conhecendo a Deus, os atributos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus providenciou a salvação para nós, Deus nos ama. Nesse momento, a criança estará em crescimento espiritual no culto infantil. O segundo objetivo é que a criança, ela vai crescer socialmente, porque ela vai desenvolver relações sociais com os irmãos da igreja, com crianças também da sua idade, que professam a mesma fé, que estão ali buscando um objetivo em comum. Elas estão crescendo socialmente. Elas estão entendendo por que nós estamos reunidos ali, cantando, lendo a Bíblia, realizando aquelas atividades que a gente faz lá na igreja. Crescer nessa direção implica em saber que nós servimos a Deus e servimos uns aos outros. Salmo 100 fala, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 102. É um momento que nós estamos em serviço de adoração a Deus. E o outro ponto é que nós vamos crescer também em direção aos não alcançados. Através do culto infantil, a criança compreende a missão dela,
a missão que Jesus nos confiou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai. Né? Através do culto infantil, a criança vai entender a sua missão. E através desse momento, ela vai entender, no momento da aplicação, como ela pode dar testemunho da sua fé, glorificando a Deus onde ela for, no meio de seus amigos, na escola, na família, numa viagem, em qualquer lugar que ela for. Ela pode professar a sua fé em Jesus. Um cântico que uma criança canta. Ouvi testemunhos de cânticos que as crianças cantam no meio ali de uma reunião familiar, que muitos da família não é cristão. Então a criança está ali cantando um cântico. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Só da criança está cantando ali, no meio de seus familiares, de seus amigos que não são cristãos. As pessoas estão ouvindo, estão sendo alcançadas. Sim, pela palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio que através de tudo que nós ensinamos as crianças no culto infantil, elas vão crescer espiritualmente, elas vão crescer socialmente, elas vão crescer também em sabedoria, vai ter discernimento para viver o seu dia a dia, o seu cotidiano, para enfrentar as situações do dia a dia. Nós vimos aqui o que é o culto infantil. Então, o culto infantil consiste em conduzir a criança a aprofundar o seu relacionamento com Cristo Salvador, de forma que verdadeiramente o conheça e preste a ele a sua adoração, o seu serviço, o seu amor. O que não é o culto infantil? O culto infantil, ele não é uma atividade para compor as áreas de atuação do Ministério Infantil. O culto infantil não é um meio para nós tirarmos as crianças do templo para que os adultos possam adorar a Deus. Nós temos na nossa igreja o culto infantil que nós chamamos de MIB, Mensagem Infantil Bíblica. As crianças são separadas ali após o louvor para outras salas, crianças menores de 6 anos, para receberem, né, a mensagem na linguagem delas, né, de acordo com a faixa etária delas. E nós temos também ali na igreja o culto da Santa Ceia no primeiro domingo. E no primeiro domingo nós não dividimos as crianças, porque nós entendemos que é uma maneira pedagógica das crianças participarem pelo menos uma vez do culto público, né, com a família, especialmente no culto de Santa Ceia. A gente vê, às vezes, com tristeza, que tem alguns pais que não levam as crianças no culto da Santa Ceia, porque não tem divisão, não tem o culto infantil. Então, não entendeu a necessidade da participação da criança no culto da Santa Ceia. O culto infantil não é um meio para nós tirarmos as crianças do templo, para que os adultos possam adorar a Deus. Então, se na sua igreja, no culto de Santa Ceia, não divide as crianças, leve as crianças para a igreja. Elas precisam desse momento, é tão importante quanto os outros. O culto infantil também não é momento de brincar, nem de fazer atividade gráfica nenhuma. Não é esse momento. Esse momento é lá para a escola dominical. Então tem essa diferença. Na escola dominical, a gente vai fazer um estudo sistemático da Bíblia, o currículo específico da escola dominical, ali da atividade para as crianças, como reforço do que elas aprenderam. Mas no momento do culto infantil, nós não vamos ter essa atividade para colorir. É um momento que as crianças vão prestar adoração, prestar serviço, prestar o culto a Deus, conhecer melhor o seu Salvador. E tampouco o culto infantil é uma repetição da escola bíblica, nem uma continuação da escola bíblica. O culto infantil é, sim, um culto de adoração, numa linguagem de fácil compreensão para as crianças. E nós, enquanto chamados para semear na seara infantil, enquanto guardiões da semente da seara infantil, nós temos o dever de preservar os direitos da criança, os direitos espirituais. Nesses direitos que eu estou falando. Os direitos espirituais da criança. A criança tem sim o direito de cultuar ao Senhor. E essa responsabilidade é nossa. Também como igreja. A maior responsabilidade é dos pais, é lógico. A primeira e a maior responsabilidade é sim dos pais. Mas nós, enquanto igreja, nós temos essa responsabilidade de desenvolver na criança o desejo de cultuar, de adorar a Deus. É importante a gente ressaltar que o culto com cânticos e na linguagem adequada às crianças não significa que ela tenha adoração menor
ou que possua menor importância. Não significa que o culto dos adultos é mais importante, porque é mais solene. Os cânticos que nós cantamos com as crianças, a linguagem que nós utilizamos, a ludicidade que nós utilizamos para conduzir a criança à adoração, para levar a mensagem da palavra de Deus para as crianças, ela é tão importante quanto. E eu gosto muito do que o meu pastor, o pastor Tarcísio, lá da 7ª Igreja Presbiteriana, ele fala na hora que vai dividir as crianças. Ele fala assim, as crianças vão continuar o culto lá na sala, ouvindo uma mensagem na linguagem delas. E muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falar, vai pro cultinho, vai pra salinha. Olha, eu particularmente, eu não gosto desses termos, sabe? A impressão que eu tenho é que dá uma diminuída. Por mais que a gente fale assim, é na linguagem da criança. Tudo que a gente fala para a criança é no diminutivo. Mas lá na escola secular, quando você leva a criança, você não fala para ela assim, sua escolinha ou para sua salinha. Você fala, vai para sua escola, vai para sua sala, vai para seu colégio. A gente pode e deve melhorar aí essa nomenclatura. Conduzir as crianças à sala para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Os recursos que nós vamos utilizar, eles devem atender ao desenvolvimento cognitivo da criança. E com vistas a facilitar a sua compreensão em relação à mensagem que está sendo pregada. Por exemplo, eu trouxe essa coroa aqui como exemplo. Uma coroa. Quando eu trago esse elemento aqui para dentro da mensagem ali para as crianças, quando eu trago esse elemento, seja uma coroa, seja um boneco, seja um objeto, qualquer outro objeto, esse recurso, ele tem uma intencionalidade. Ele tem uma intencionalidade dentro da mensagem. Por exemplo, a coroa. Qual história que eu poderia estar contando, uma história bíblica, para eu aplicar uma mensagem, né? Eu poderia estar usando essa coroa. Tem vários reis na Bíblia, né? Os reis que agradaram a Deus, os reis que não agradaram a Deus, reis justos, reis injustos, rainhas, não é verdade? E a própria palavra de Deus também diz lá em Apocalipse que nós vamos receber a coroa da glória. O recurso visual, seja da forma que você levar, ele precisa atender ao desenvolvimento cognitivo da criança. Ele precisa estar sendo usado de uma forma intencional, objetiva, dentro da mensagem. Mas é importante a gente lembrar que não são os recursos que transformam a criança, mas é a palavra de Deus. Os recursos visuais são apenas recursos, são apenas materiais, são apenas ilustrações. Mas a obra, nós sabemos que quem faz é o Espírito Santo. É nosso dever pregar a obra, quem faz é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela não deve ocupar um lugar inferior. É por isso que eu sempre falo com o pessoal, olha, toda vez que você for ministrar a palavra de Deus, seja um versículo, seja uma história, abra a Bíblia em primeiro lugar, abra a Bíblia lá na referência, já deixa até marcada e fala para as crianças, olha, está escrito aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. E aí você fala a referência. E se você quiser trazer um recurso dentro da Bíblia, não tem problema. Você pode trazer aqui o seu recurso dentro da Bíblia e falar, olha, vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar hoje? Está escrito aqui, em Mateus capítulo 5. Jesus disse que os discípulos eram sal da terra e luz do mundo. Então hoje nós vamos aprender o que Jesus quis dizer com isso. A palavra de Deus, ela é o recurso mais importante que você tem para ministrar a mensagem. No culto infantil, você não vai contar historinha nenhuma, a não ser as histórias da Bíblia. E não é contar a história por contar, por informar. Mas é contar a história e trazer dela um ensinamento, uma mensagem para as crianças. Nós temos uma missão especial de informar as crianças da importância de ela estar reunida com outras crianças na igreja, naquele momento do culto. Todos os domingos, eu faço isso com as crianças. Eu falo com elas, que dia é hoje? Onde nós estamos? O que estamos fazendo aqui? Essas perguntas eu faço sempre para elas. Sempre, sempre, sempre. E nenhuma delas, nesses 1 anos de ministério que eu tenho, nenhuma delas nunca falou para mim assim, tia, todo domingo você pergunta isso. Por incrível que pareça. Nenhuma delas nunca falou isso para mim.
Por quê? Porque eu vejo essa importância, principalmente para as crianças menores, que às vezes não tem noção de que dia é o dia da semana, que é que faz dia domingo, que é que faz sábado, que é que faz segunda. Então eu sempre pergunto para eles, que dia é hoje? Onde estamos? O que estamos fazendo aqui? Eu sempre inicio assim. Hoje é o dia do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir o que Ele tem para nos dizer hoje. Para aprender como nós podemos seguir a nossa vida aqui, adorando e servindo o Senhor. A criança, ela precisa saber o que ela está fazendo. E o nosso papel não é condicionar a criança aí, todo domingo é dia de ir para a igreja. Não, não é condicionar, mas é conscientizar. É contribuir para a formação espiritual dela, para que ela possa entender a importância de ir para a igreja, de estar na igreja. Para que amanhã ou depois, quando chegar na adolescência, na juventude, a gente não precisa ficar ouvindo pais, mães, vindo até nós pedir, olha para o meu filho, porque ele não quer vir para a igreja, ele não gosta de vir para a igreja. Então, o culto infantil é um tempo precioso que nós temos para ensinar as crianças a adorar a Deus, a servir o Senhor, na sua casa e em todo lugar onde a gente for. Agora nós vamos falar sobre a liturgia. O que é a liturgia, Tiago? A liturgia é tudo que se refere ao culto, e suas diversas partes, ou os atos que são desenvolvidos ali no culto. Certo? Vamos dizer assim, um programa. O que acontece durante o culto. Então, o culto, ele segue um programa, uma liturgia. E a cada momento é explicado o que irá acontecer e o porquê. Não é verdade? O pessoal da equipe de louvor chega lá na frente, fala o quê? Vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor com cânticos. O pastor sobe depois, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer hoje. Abra a sua Bíblia. Não é assim que geralmente acontece? Todo momento é explicado o que irá acontecer. Nós temos que fazer isso com as crianças. Agora, crianças, é o momento de orarmos. É o momento de adorar a Deus através dos nossos cânticos. É o momento da gente ouvir o que Deus tem para falar conosco. Dessa forma, ela não vai memorizar mecanicamente a liturgia, o programa do curso, mas ela vai interiorizar de forma consciente. E ao mesmo tempo em que ela aprende isso, há uma organização. E os momentos não são aleatórios. Elas estão ali aprendendo que há uma organização no momento do culto. E nesse momento, as crianças podem ser incluídas na liturgia. Você pode preparar a sua liturgia e pode previamente combinar com os pais, ou e com as crianças, conversar com as crianças, com os pais. Olha, hoje, se a criança sabe ler, ela vai ler um texto bíblico, ela vai trazer um cântico, ela vai trazer um testemunho. Coloque a criança para participar da liturgia do culto infantil. James Smith, no primeiro volume da trilogia Liturgias Culturais, ele diz que toda liturgia constitui uma pedagogia que nos ensina e enfatiza que a liturgia é ensino e nela a cosmovisão está presente. Para ele, o reunir-se em si é um ato escatológico, uma vez que aponta para a reunião e comunhão eterna dos santos. Isso é lindo. Uma vez eu ouvi meu pastor falar isso. Sabe que eu nunca havia me dado conta de que o reunir em culto ali na igreja é um momento tão maravilhoso, é um treinamento para aquele momento que nós vamos viver na eternidade. O dia que eu ouvi meu pastor falando isso, gente, eu fiquei assim, puxa vida, eu nunca havia pensado nisso. E eu achei isso tão lindo. Aponta para a reunião e comunhão eterna dos santos. É um momento pedagógico. É um momento que nos ensina. É um momento em que a cosmovisão está presente, ou seja, todo mundo ali tem a mesma visão, tem a mesma fé, está buscando a mesma comunhão com Jesus, com Cristo. Isso é maravilhoso. As crianças, elas não podem ficar de fora do culto. Pai, se tem algum pai, alguma mamãe aqui, não deixe de levar seu filho para a igreja, para o culto. Mesmo que lá não tenha a divisão das crianças. Mas eu estou falando aqui especificamente de culto infantil, mas o culto é culto, gente. Seja para criança, seja para adulto, é culto. É momento de adoração, de louvor, de serviço ao Senhor, de ouvir a palavra dele. Sobre o desenvolvimento do culto infantil, ele é uma experiência maravilhosa, que produz frutos incríveis. Produz frutos incríveis. Eu ouvi o testemunho de uma mãe um dia, que
eu estava falando sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas através dos anjos. Eu estava levando a palavra sobre Elias e como Deus cuidou de Elias, né? Um anjo foi lá, levou comida para Elias, falou para ele, come, se fortaleça. E mostrei para as crianças também alguns outros exemplos de anjos que guardaram, que protegeram o povo de Deus. Uma criança de 2 anos, na hora de dormir, falou com a mamãe assim, mamãe, não tenho mais medo, porque o anjo de Jesus está aqui comigo. Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei tão feliz. É uma experiência maravilhosa que as crianças têm, que nós temos, na presença de Deus, adorando, ouvindo a palavra dele. Sobre a liturgia, eu gostaria de trazer aqui pontos que não podem faltar na sua liturgia. Boas-vindas, oração, leitura bíblica, louvor, oferta, mensagem e encerramento. Primeiro ponto, as boas-vindas. Gente, é tão bom, tão gostoso quando a gente chega num lugar e as pessoas vêm com alegria e cumprimentam a gente, não é? É assim que as crianças desejam ser cumprimentadas. Tem umas que ficam com medo, principalmente as pequenininhas, ficam tímidas, choram. Se você trazer alegria, trazer um aconchego, trazer um abraço, um beijo, um elogio para aquela criança naquele momento, ela vai se sentir acolhida. O momento que você está recebendo as crianças é um momento de acolhimento. Que você está ali na porta da sala, recebendo as crianças com um sorriso no rosto, com uma alegria, com a alegria de Deus resplandecendo no seu rosto. E se nesse dia acontecer de você estar ali com problemas e não estar com nem um pingo de vontade de sorrir, mas está ali porque você tem que estar, ore antes. Fala com Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, eu peço que o Senhor coloque a alegria do Senhor no meu coração, a alegria do teu Santo Espírito, para que a alegria do Senhor brilhe no meu rosto e as crianças possam ver o Senhor em mim. E receba as crianças com alegria. 1. Boas-vindas. Dê as boas-vindas para as crianças. 2. Recebeu as crianças, colocou as crianças sentadinhas na minha igreja. A gente colocou de forma pedagógica as cadeirinhas das crianças se sentarem em fileira, igual a fileira dos bancos na igreja, sabe? A gente fez assim, ó, 2 fileiras de cadeira, fica um corredorzinho no meio. A líder daquele dia que vai estar ali ministrando, ela está ali à frente das crianças, como o pastor também fica. Uma forma pedagógica das crianças irem se habituando a sentar na igreja dessa forma. Na escola dominical, elas podem sentar no chão, em círculo, né? Tranquilo. Mas é bom que no culto infantil, se você puder, lógico que isso vai da realidade de cada igreja, se você puder, coloque dessa forma as cadeirinhas enfileiradas, para que as crianças continuem ali naquele ambiente como estavam lá na igreja, né? Sentindo aquele ambiente de culto mesmo. Recebeu as crianças, sentou, deu as boas-vindas, vamos chamar as crianças para orar. E como nós vamos conduzir as crianças na oração? Jesus nos ensinou a orar. Você pode até trazer a oração do Pai Nosso. A primeira coisa que nós fazemos na oração é adorar a Deus. Então você pode falar com as crianças para elas expressarem palavras de adoração a Deus. Palavras de louvor a Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer é agradecer a Deus. Demonstrar a Deus a nossa gratidão. Tantas coisas que nós temos para agradecer a Deus. A outra coisa, a terceira coisa é confessar os nossos pecados. É mostrar para a criança que diariamente nós entristecemos a Deus com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Nós devemos confessar diariamente a Deus os nossos pecados. O quarto ponto, sim, interceder. É o momento de pedir. Pedir por mim, pedir pelo outro, pela minha família. O momento da oração, você pode desenvolver esse momento. Colocando as crianças para participar. João, faça uma oração de adoração a Deus. Maria, faça uma oração de gratidão a Deus. Quem quer agradecer a Deus e cita as coisas, né? Ou pergunta para eles o que eles têm de algo para agradecer a Deus. O momento da confissão. Então, envolva as crianças nesse momento da oração. O terceiro passo é a leitura bíblica. Você deve escolher um versículo que esteja alinhado com o princípio que você vai trabalhar no culto nesse dia. É o momento de você apresentar o versículo que vai ser memorizado. Escolha um versículo pequeno, porque às vezes um versículo muito longo, as crianças, principalmente as pequenas, não dão conta de memorizar ou de repetir. Depois da oração, nós vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus. Você pode ler, pedir para a sua auxiliar ler, pode pedir uma criança que já saiba ler para ler. Se você está trabalhando com os pequenininhos, você lê e pede para eles repetirem. Tá? Depois que você lê na Bíblia, pode mostrar o versículo visualizado.
Olha, eu trouxe aqui escrito maior para a gente poder aprender juntos. E aí você mostra o versículo visualizado. Então, esse versículo, ele precisa estar alinhado com o princípio, com o ensino que você vai trazer aquele dia no culto infantil. E como nem todas as crianças, elas são alfabetizadas, né? Como eu acabei de dizer aqui, é importante você levar, sim, um recurso visual, mesmo que elas não são alfabetizadas. Aqui o versículo é servir ao Senhor com alegria. Eu fiz esse versículo com desenho de mãos. Por quê? Porque a mão retrata isso. O desenho dessa mão, ele já está trazendo para a criança, para a sua memória, o ensino de serviço. Quando você for trabalhar com as crianças, o versículo, se você vê que tem uma palavra que é de difícil compreensão para as crianças, mostre para elas o significado. Terceiro ponto, leitura bíblica. Um versículo que esteja alinhado com o princípio, com o ensinamento do culto infantil naquele dia. Quarto ponto, agora é o momento de louvar a Deus através de cânticos. Os cânticos também precisam estar alinhados com o tema e com os objetivos do culto. Os cânticos de louvor, eles devem ser muito bem escolhidos. Por exemplo, aquele cântico lá de Aline Barros, A Dança do Pinguim, não tem uma expressão de adoração naquele cântico. Esse cântico você pode cantar com as crianças no acampamento, num dia festivo, não tem problema nenhum. No culto de adoração, no culto infantil, levem músicas que vão refletir a adoração das crianças. No primeiro momento, você pode trazer um cântico mais agitado, não tem problema. Um cântico coreografado, também não tem problema. A criança vai adorar a Deus com seus gestos, com seu corpo, mas deixa aqueles cânticos assim mais calmos e mais lentos para o momento que vai anteceder a mensagem. Porque aí a criança já entra naquele processo de calmaria para ter tranquilidade, para ela ouvir a mensagem. Se você usa uma música mais ritmada e em seguida pede para ele sentar porque você vai trazer ali a mensagem, eles vão estar agitados. É bom que você escolha, dentro dos cânticos ali, um cântico mais calmo. Quantos cânticos devemos cantar no culto infantil? Isso depende muito do tempo que você tem no culto infantil. Quinto ponto agora é o momento da mensagem. Então você recebeu as crianças, você orou, você leu a Bíblia, você louvou a Deus com cânticos. Agora você vai trazer a mensagem. E a mensagem, ela precisa ter clareza. Clareza, tá? Porque a mensagem, ela é o poder do evangelho que alcança e transforma a criança. É o poder da palavra de Deus que vai alcançar a criança, o coração da criança. E ela precisa estar contextualizada, produzindo reflexões e ações na vida da criança. Por exemplo, a história de Jonas. Que o Jonas dentro da barriga do grande peixe, orando. Então, a história de Jonas, ela é bem conhecida. A gente usa muito a história de Jonas para trabalhar a questão da obediência de Jonas. A mensagem, ela precisa ser contextualizada. Jonas desobedeceu uma ordem de Deus. Como nós podemos desobedecer? Como as crianças podem desobedecer uma ordem de Deus? Desobedecendo os pais, contando a mentira. Você vai contextualizar a história, a mensagem, de acordo com o cotidiano, com a vivência das crianças, com a realidade delas. Você vai relacionar a história com o cotidiano da criança e vai trazer uma reflexão. Então, ao trazer a mensagem através de uma história bíblica, não podem faltar duas coisas: a reflexão e a aplicação na mensagem. Não conte a história apenas, como eu disse no início, para informar, mas conte a história para transformar. Anota isso aí. Não conte a história para informar apenas, mas para transformar a vida da criança. E para que haja transformação e não somente informação, a criança precisa refletir sobre aquilo que ela ouviu e ela precisa entender como ela vai praticar aquilo que ela entendeu, que ela ouviu, que Deus falou com ela através da sua palavra. Ouça a mensagem, traga uma reflexão através de perguntas. Use recursos também. Por exemplo, que Nínive. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas foi para onde? E Jonas obedeceu a Deus? E o que é que nós podemos fazer nas nossas ações, no dia a dia, que nos faz desobedecer a Deus? Você trouxe uma reflexão. Agora a aplicação. Como nós podemos obedecer a Deus? Seria muito bom se você pudesse ouvir
não sei quantas crianças você atende, mas se você puder ouvir todas ou a maioria, João, como você vai obedecer a Deus essa semana? De acordo com tudo que nós aprendemos hoje, como nessa semana, o que você vai fazer essa semana para você mostrar que você aprendeu a obedecer a Deus e você vai obedecer a Deus. Aí, no próximo domingo, você vai perguntar: quem foi que praticou o que prometeu aqui domingo passado? Então, olha, na hora da mensagem, não esqueça. Reflexão e aplicação. Não pode faltar na sua mensagem. Culto infantil. Recebeu as crianças com as boas-vindas, orou com as crianças, leu a Bíblia, trouxe a mensagem, refletiu, aplicou a mensagem, pega o versículo lá que você leu no início, traz para esse contexto, faz memorização com as crianças, jogo de memorização com as crianças. Todo mundo em pé, sentado, com palma, sem palma, de olho fechado. Quem tem cabeça, quem tem joelho, entendeu? Meninos, meninas. Memorizou? Memorizou. Reforça a questão da aplicação da palavra e encerra o culto. Encerra o culto. Você pode levar um versículo visualizado pequenininho, no cartãozinho. Não precisa colocar bala, não precisa colocar pirulito. Um cartãozinho para ele. Levar, olha, você vai levar e vai mostrar para a mamãe que você aprendeu isso aqui. E você vai pedir para a mamãe, para ela decorar junto com você durante a semana. Então, gente, são esses os passos, tá? Que você deve dar durante a liturgia no culto infantil. Eu vou falar agora sobre os recursos que vocês devem utilizar, né? Vou falar um pouco mais. Eu falei no início, mas eu vou reforçar isso porque eu acho de suma importância que a gente, enquanto líder no culto infantil, a gente precisa ter consciência disso. De que a Bíblia é o recurso mais importante. E deve ser citada o tempo todo. Os recursos visuais devem ser utilizados, sim. Principalmente com as crianças menores. Analisa lá qual a faixa etária que você está trabalhando, tá bom? Para que você possa contextualizar tanto sua mensagem, quanto os recursos que você vai utilizar e até mesmo a linguagem que você vai usar. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, Tchaura, como é que eu faço para realizar o culto infantil com crianças de todas as idades? Tem criança de 0 anos junto com criança de 11 anos. Bom, é um desafio realizar o culto com as idades mistas, né? Com a faixa etária diferente, tão distante. Você ter ali criança com 7 anos e criança com 12, criança com 11, criança de 2, criança com 10. Então, é desafiador mesmo. Isso vai exigir da equipe, assim, um transitar na linguagem para alcançar todo mundo. Com destreza, com sabedoria, com dinamismo, tanto na linguagem quanto nos recursos para alcançar todo mundo. 2 formas de realizar o culto infantil. Tiaura, eu pensei que era só uma. Bom, tem 2 formas de você realizar o culto infantil. Geralmente, o culto infantil acontece em 2 momentos. No grande grupo ali da igreja, com todo mundo, com as famílias, todo mundo junto. Esse momento de divisão, seja dos menores, ou vai só os maiores, ou divide em 2 grupos, um grupo de menores e um grupo de maiores, isso depende da realidade da igreja. Que horas que vai dividir, se é depois do louvor, se é no início, logo no início as crianças chegam e já vão lá para o culto kids, numa sala específica. Depende muito da realidade da igreja. Na minha igreja, as crianças participam do primeiro momento, da liturgia do culto, e ali, assim que termina o louvor, o pastor chama as crianças até a frente da igreja, ora com elas, e ele sempre diz, agora as crianças serão conduzidas para uma sala onde elas estarão ouvindo a mensagem na sua linguagem, onde elas continuarão o culto na linguagem delas. Essa é uma forma de realizar o culto infantil, tá? Esse momento em que as crianças são separadas, ou logo no início do culto, ou ali na metade do culto. Outra forma ali do culto infantil ser realizado é quando é uma celebração especial. Lá na minha igreja a gente chama de celebração kids. É um culto infantil especial. Então acontece ali uma celebração especial, com um tema específico, né? E nesse momento, os adultos, as famílias, a igreja toda participa. Olha que legal. A igreja toda participa. É um tempo em que a gente está junto. Só que esse culto, essa celebração kids, ela é feita todinha na linguagem da criança, dentro do templo.
Geralmente, nós fazemos o Celebração Kids na abertura da escola dominical. A gente faz, não é todo domingo, tá, gente? Como eu disse, é um momento especial, um culto especial. Como nós fizemos domingo passado, por exemplo, que foi a abertura oficial do ano letivo da escola dominical de 2024. Então, nós fizemos uma celebração especial para isso. Dia das Mães, nós vamos fazer um culto Kids, né? Uma celebração Kids especial para celebrar o Dia das Mães. E assim vai, entendeu? E a gente sempre faz na abertura da escola dominical. Na abertura a gente tem ali 50 minutos para realizar esse culto. Aí divide as classes, cada um vai para sua classe e vai ter a escola dominical normal. Mas primeiro teve o culto Kids com a participação da igreja toda. E é um momento delicioso. É um momento assim, maravilhoso em que toda a igreja participa com muita alegria. As crianças então nem se falam. São essas duas formas de realizar o culto infantil. O culto, crianças são separadas no domingo à noite, elas são separadas dos adultos, ou numa celebração especial, onde a igreja toda participa, mas o culto é realizado na linguagem infantil. Os cânticos, a mensagem, as crianças participam, orando, lendo a Bíblia. E vamos falar agora sobre a equipe Mistério do Culto Infantil. É necessário ter uma equipe capacitada, comprometida, que compreenda a real importância do culto infantil. Então, a equipe do culto infantil, ela precisa ser capacitada, ela precisa entender, ela precisa compreender a importância desse momento. E esse momento, para a equipe do culto infantil, ele começa antes do momento coletivo. Cultivar a adoração no culto infantil, ele precisa ser vivenciado pelo líder, pelo mensageiro daquele dia, que vai trazer a mensagem para as crianças. Ele precisa ser vivenciado antes, porque ele precisa de um preparo espiritual. Você acha que o pastor vai lá para frente pregar de qualquer jeito? Tomou banho na casa dele e foi para a igreja? Não, ele se preparou. Ele orou, ele buscou a Deus, ele se consagrou. Então, o líder do culto infantil, ele precisa ter esse preparo espiritual. E esse preparo espiritual não pode ser negligenciado, gente. Porque é a palavra de Deus que você está levando. Então, consagre ao Senhor sua vida. Interceda pelos outros colaboradores, pelos auxiliares. Ore pelas crianças que vão estar presentes. Ore pelas famílias. Tá bom? Então, chega um pouquinho mais cedo, vai lá na sala que você vai ministrar, arrume o seu material, deixa tudo prontinho, arrume as cadeiras, os bancos. Se não tem cadeira, se não tem banco, as crianças vão sentar no chão, não tem problema não. Mas chega primeiro, prepara o ambiente que você vai recepcionar as crianças. Prepare-se espiritualmente também para isso. E quando você não puder comparecer, você deve avisar com antecedência. Fica atento às escalas. Nós temos, lá na 7ª igreja, nós temos as escalas. Tá? Nós temos já agora no início, já coloquei as escalas lá. Então, eu já faço a escala para o ano todo. Eu tenho a equipe que ministra o culto infantil. Tem a equipe dos ministros, dos líderes. E tem a equipe dos colaboradores, dos auxiliares. Eu coloco em primeiro lugar o nome do líder e em segundo lugar o nome do auxiliar. Na igreja, o culto Santa Ceia é no primeiro domingo do mês. Então, no primeiro domingo não temos culto infantil, não temos divisão das crianças. Mas nós temos o segundo domingo, o terceiro, o quarto e o quinto. Durante o ano, somente 4 meses que tem 5 domingos. Mas eu coloco o quinto domingo na escala também. Fica aquela escala ali para o ano todo. Agora, se houver alguma mudança, alguém saiu do grupo, entrou uma pessoa nova, aí é lógico que a escala é refeita. Mas a escala, ela é permanente. Segundo domingo, por exemplo, Marina e Ana Lívia. Então, Marina é a professora, né, a líder, Ana Lívia é a auxiliar. Então, sempre tem 2 pessoas na sala com as crianças. As pessoas que fazem parte dessa escala, elas precisam estar atentas qual domingo. E se você colocar assim, ó, primeiro domingo, Marina e Ana Lívia, aliás, segundo domingo, Marina e Ana Lívia vai saber que todo segundo domingo do mês, durante o ano, elas estarão escaladas. Então, se no segundo domingo do mês que vem, Marina já sabe que ela vai viajar, o que ela faz? Ela já pede para trocar. E me comunica. Como eu sou a líder, ela me comunica. Tia, olha, no segundo domingo do mês que vem eu não estarei presente, mas eu conversei com Isabel e Isabel vai trocar comigo. Beleza, tranquilo. Para não chegar no dia, 5 horas da tarde, alguém liga para você, ó, hoje você fica lá na sala com as crianças? Não dá, né, gente? Não dá. Então, às vezes, lógico, acontece um imprevisto. Você está escalado, você já está com tudo pronto. É compreensível. Imprevistos acontecem. Mas não esqueça de avisar. No momento litúrgico, a equipe é responsável por supervisionar a criança. Então, a equipe é composta do líder e do auxiliar, ou se tiver mais auxiliares.
Então, eles estão ali o tempo todo, supervisionando as crianças. Você é responsável pelas crianças. Então, não deixe a criança sair sozinha da sala. Leve a criança, se for preciso. Leve a criança pro banheiro, acompanhe a criança com segurança até o banheiro. Se for preciso, chama a mamãe e o papai. É importante ter esse cuidado, tá? E olha, a criança, ela tá atenta a tudo, tá? Então, ela olha pra você, ela se espelha em você. E a sua postura também vai fazer parte do ensino na vida da criança. Lembrei aqui que eu tô com um problema nos 2 tornozelos e eu tô precisando usar as tornozeleiras, né? E às vezes no culto à noite eu não uso. E às vezes os meus pés estão muito inchados. Aí quando eu chego no culto, eu procuro sentar num banco mais vazio, de forma que eu possa esticar as minhas pernas e colocar meus pés lá no outro banco, no banco da frente. Porque os pés incham muito e dói muito. Uma família, né, estava ensinando para a criança que não deve subir nos bancos, não deve pisar nos bancos da igreja. Aí a criança foi e falou assim, mas tchau, eu ponho o pé no banco. Então, assim, a criança tá olhando o tempo todo. A mãe veio falar comigo, falou assim, olha, eu vim falar com você aqui na frente dela, porque ela questionou, por que você põe o pé no banco? Aí eu mostrei para ela os meus pés, falei, ó, tchau, eu ponho o pé nos bancos, porque tchau, tá com os pés muito inchados, e tem dias que dói muito, e eu não dou conta de ficar com os pés abaixados, então eu tenho que esticar. Então foi bom que ela entendeu. Vamos falar sobre o currículo, sobre o material para o culto infantil. Nós temos diversos materiais aí publicados nas editoras, né? Muito material mesmo. Um roteiro para o culto infantil. Mas olha, é preciso estudar, verificar os pontos teológicos, os pontos doutrinários desses materiais. Não é bom você pegar, ai, tem esse tema aqui que eu quero trabalhar com meus meninos, é bem esse tema que eu vou trabalhar com as crianças no culto infantil. Mas você nem se preocupou em olhar os pontos teológicos doutrinários que está trazendo ali. Então é melhor que você veja primeiro, conheça primeiro o material. Dá uma olhada com segurança para você não levar heresia lá para as crianças. Chegando ao final, vamos deixar bem claro que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não está restrita somente para os adultos. As crianças também são participantes da graça de Deus. As crianças também precisam entender que são pecadoras, que Jesus morreu por elas, que Jesus é o Salvador delas, que Jesus é o Senhor delas e que elas podem e devem prestar adoração e culto e serviço ao Senhor. E Jesus deixou isso bem claro. Aí nós vemos lá tantos acontecimentos na vida de Jesus que ficou registrado aqui, que envolveram as crianças. Jesus até pito passou nos seus discípulos, nos seus amigos íntimos, por causa das crianças. Tá bom? Então, as crianças não são o futuro da igreja somente, não. Elas são, hoje, servos do reino, servos ativos do reino de Deus. E nós somos conclamados a fazer uso de todos os meios possíveis para comunicar a mensagem da palavra de Deus de forma que as crianças entendam, de forma que alcance o coraçãozinho delas. Faz parte da nossa missão direcionar a espiritualidade das nossas crianças para que elas sejam salvas em Cristo, para que elas se tornem um cristão convicto de sua fé e ativo no reino de Deus, testemunhando e sendo fiel ao seu Senhor. Então, fazer parte desse empreendimento aqui, ó, não tem retorno material. Mas o resultado é incalculável. É incalculável, é para a eternidade, entendeu? Ele vem revestido das mais ricas bênçãos celestiais. Não deixe de ensinar a palavra de Deus para as crianças, de ministrar a palavra de Deus para as crianças nesse momento tão especial que é o momento do culto infantil. Que o Espírito Santo de Deus continue capacitando vocês e dando a vocês amor e alegria para ministrar essa palavra. Dando a vocês disposição no coração para estudar, para aprender e ensinar a palavra de Deus. Porque o que Ele quer de nós é um coração disposto. Se você tem um coração disposto, o resto Ele faz. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus capacite a cada um de vocês para que vocês possam prosseguir seguindo Jesus, levando a palavra dele, como diz o meu pastor, aqui, ali e acolá. Um abraço apertadinho para vocês e até breve. Deus abençoe.